que uma pessoa ganha em ser extremista? O que toda essa polarização tem feito com o diálogo? Acho que de 2014, talvez até um pouquinho antes, talvez 2013 para cá, toda essa onda de esquerda e direita ficou tão intensa que a gente acabou perdendo o sentido de direção. Tanto faz, hoje em dia, quando você para pensar em esquerda e direita, no final das contas, são dois lados da mesma moeda querendo tomar o poder a qualquer custo. Dois lados completamente extremistas querendo ganhar voto e poder em nome de uma ilusão, em nome de uma utopia. E no final das contas, tudo isso só acarreta em destruição, só traz consequências negativas para toda a sociedade. Nenhum político vai fazer nada por você, nenhum partido vai mudar a sua vida e nenhum grupo vai fazer com que o país se torne um lugar encantador. Não existe como ter confiança e como acreditar na política quando a gente observa esse mundo podre por dentro. Não importa o lado que a gente esteja falando, os dois lados são corruptos, os dois lados são tenebrosos, os dois lados só estão interessados em uma coisa: aumentar o poder e ganhar cada vez mais dinheiro, enquanto faz a população ser uma massa de manobra para que o poder deles só aumente e eles consigam se perpetuar lá no panteão deles. Eles não se veem mais como meros mortais, eles se veem como deuses. Eles sabem que eles têm mais poder do que qualquer rei já teve, do que qualquer sacerdote já teve. Eles são muito mais do que qualquer uma das posições que a gente já teve no passado. Eles têm a plena consciência de que eles podem fazer o que eles bem entenderem, podem roubar o quanto quiserem, podem criar o tanto de leis para favorecer somente o grupo deles, e ainda assim eles vão ter uma manada aplaudindo e apoiando e guerreando. E eu não sei quem é mais patético nessa história, se é quem defende ou se é quem tá lá e continua falando as mesmas coisas, continua trazendo as mesmas promessas e continua alimentando esse discurso de guerra. Quando a gente olha e vê o resultado disso, só tem um: a população continua na miséria e as pessoas continuam se matando. E qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido de você deixar de falar com alguém, deixar de se relacionar com um familiar ou com um amigo antigo só por conta da posição política da pessoa? O que você ganha com isso? Você está só alimentando um discurso cada vez mais vazio, uma ideia cada vez mais idiota e criando uma muralha entre você e a outra pessoa. Você acaba segmentando muito mais do que unindo, porque você não está interessado em ouvir o outro lado, você não está interessado em criar uma conversa, você só quer ganhar um ponto, você só quer ganhar uma discussão, você só quer provar que o seu lado é melhor do que o outro, sendo que os dois lados são ridículos. Os dois lados não trazem o menor benefício para a população em geral. Que diferença faz quem está lá no poder, sendo que toda a base continua na mesma? Salário mínimo que não dá para viver, uma vida de pagar imposto, uma situação deplorável dentro das escolas, dentro dos hospitais, segurança pública lamentável, tudo continua a mesma merda. E ainda assim tem gente levantando bandeira, matando uns aos outros, se degladiando, se xingando, se odiando, só para defender um lado político. O que vai resolver? O que vai adiantar na vida, de fato? O que vai mudar na sua existência? Quem tá lá? Eles não estão nem aí para o que você pensa, o que você faz ou o que você vive. Eles não estão nem aí se você tem ou não tem comida para você e para sua família. Eles não estão nem aí se você tem ou não tem saúde. Eles só estão interessados no próprio umbigo, no próprio poder e na própria expansão.
Quantos políticos são políticos de carteirinha, que fizeram da política uma profissão, ao invés de usar a política como uma forma de melhorar a sociedade? Quantos estão ali há décadas? Quantos já colocaram seus filhos para continuar o legado, como se fosse, nas antigas, como se fosse um rei passando por um príncipe? Que democracia é essa? Que no final das contas o povo não opina em nada? O povo nem consegue chegar perto desses caras, não consegue realmente apresentar os problemas que possuem e pedir por soluções dignas, pedir por uma vida mais estruturada, pedir por uma condição melhor de trabalho, por um salário melhor, por redução de imposto. Você não consegue nada. Você é só uma marionete nas mãos desses caras. E ainda assim tem o fã-clube, ainda assim tem um bando de maluco que vai defender com unhas e dentes o seu bandido de estimação. Vai fazer de tudo mesmo, toda a ginástica mental, toda a passação de pano, toda a narrativa para conseguir colocar a pessoa que está lá no topo como um herói, sendo que essa pessoa não passa de mais um criminoso que não tá nem aí, tá com a mão melada em sangue, mas não tá nem aí pro que tá acontecendo. Porque se você tá no topo, você pode observar a base inteira caindo, se matando, se destruindo, mas a sua vida não vai mudar, porque você já tem poder e dinheiro suficiente para não ser afetado pelas crises, não ser afetado pelo preço das coisas, não ser afetado pela inflação. Você está seguro. Você não tem preocupação. Seu salário é absurdo e a possibilidade que você tem de fazer um dinheiro sujo é inigualável. Então, nada do que aconteça economicamente falando vai afetar, porque o dele está garantido. O dele está garantido. O que não está garantido é o nosso. E quanto mais essa polarização se expande, mais essa guerra interna acontece, mais os caras que estão no topo se favorecem, mais eles têm a certeza de que eles são intocáveis e de que a população está completamente domada, dominada e inerte. Eles sabem que eles podem fazer o que eles bem entenderem e ainda assim eles vão ter votos, ainda assim eles vão ter aplausos, ainda assim eles vão ter defensores. Enquanto isso, na vida da base, tá todo mundo tentando sobreviver. São milhões de pessoas vivendo com salário mínimo, tentando simplesmente chegar ao final do mês sem morrer de fome, sem ser despejado, sem simplesmente não ter um centavo na conta. E o que que ganha? O que que ganha essa população faminta, essa população perdida, essa população desamparada, ao alimentar cada vez mais essa briga entre facções? Não ganha nada, mas ainda assim eles não param de manter essa guerra viva. E é isso que eu não consigo entender. O que que a população está esperando? Acha que vai cair um belo dia, vai cair um raio na cabeça desse pessoal lá do topo e eles vão olhar e vão tomar consciência de que tá tudo zoado e eles vão simplesmente começar a trabalhar e começar a fazer o que tem que ser feito? Isso não vai acontecer. Você não pode depender de uma mudança que vai vir de fora. Você não pode depender de um governo, você não pode depender de um político, você não pode depender de um partido. A mudança não vai acontecer do topo para a base. É muito pelo contrário. A base precisa mudar para que o topo mude. Toda a estrutura precisa ser feita. Quem está na base, nós que estamos na base, temos que agir para fazer com que esse topo mude. Porque do jeito que tá, nada vai mudar. Vai passar ano, vai passar eleição, vai passar mandato e tudo vai continuar igual. A população vai continuar cada vez mais bitolada, cada vez mais polarizada, cada vez mais perdida, cada vez mais pobre, cada vez mais iludida, esperando um milagre no amanhã por parte de um grupo
Uma galera que não tá nem aí pra você, que não sabe o seu nome, que não sabe onde você mora, que não sabe nada da sua vida e que não se importa contigo e nunca vai se importar. Não tem como esperar uma mudança real vindo de uma terceira pessoa. A mudança ela começa aqui dentro. É a gente se mobilizando e mudando a nossa própria vida, mudando a nossa realidade, para que outras pessoas vejam o que a gente está conseguindo e também se inspirem e comecem a mudar. Só existe mudança interior e depois, juntos, a gente começa a fazer uma mudança exterior, mas essa mudança tem que ser de uma forma unida, tem que ser uma forma organizada. Ela não vai vir do topo, ela tem que começar na base e ela tem que mudar o todo. Então, toda essa polarização, ela só serve para fazer com que a gente perca tempo, com que a gente se distraia e a gente pare de focar naquilo que realmente importa, que é na nossa própria evolução, que é na nossa união, que é na nossa comunhão. A gente precisa se unir para conseguir fazer alguma coisa nova e não esperar por quem está 30, 20, 30, 40 anos no poder, fazendo as mesmas coisas. Se eles não fizeram até agora, não vai ser dessa vez que eles vão fazer. A gente precisa de uma novidade. E essa novidade acontece aqui dentro e vai se expandindo aos poucos, conforme a gente vai criando uma rede de conexões com pessoas que também estão interessadas em expandir, também estão interessadas em mudar. A gente não pode depender de um governo, a gente não pode depender de uma ajuda externa. Isso tem que começar aqui dentro. E essa polarização jamais vai servir para nada. E eu falo isso com tranquilidade porque eu já passei por várias vertentes políticas. Eu já me considerei anarquista, comunista, direitista e tudo quanto é coisa. E já até me candidatei como vereador numa cidade. E nunca chegou em lugar nenhum. A política não mudou em nada. Não melhorou em nada. E nunca trouxe resultados nenhum. A gente só consegue mudar se a gente se unir. Se essa polarização parar e a gente vê que o outro não é nosso inimigo. Que o outro tá na mesma situação que nós. Que tá todo mundo perdido na mesma sociedade. E que quem tá lá no topo não tá nem aí pra nós. Então se a gente não fizer por nós mesmos, ninguém vai fazer. Essa mudança tem que acontecer da base pro topo. E não o contrário. Então, eu sei que um vídeo nunca vai fazer com que a polarização acabe. Eu sei que eu nunca vou fazer com que essa polarização acabe. Mas pelo menos se eu fizer você se perguntar um pouquinho e observar que não importa em quem você votou, deixou de votar, não importa em quem outra pessoa votou, deixou de votar. Nós somos humanos, nós somos pessoas que precisam um dos outros, a gente precisa da sociedade e a gente precisa estar junto, unido e não se separando cada vez mais por grupos políticos e defendendo um bando de bandido que nunca vai fazer nada por nós. A gente precisa estar junto se a gente quiser vencer. Então fica de tarefa de casa para você pensar que o que você pode mudar para inspirar as outras pessoas também a mudarem. Como que a gente pode conseguir juntos trilhar um futuro para daqui 30, 40, 50 ou 100 anos a gente conseguir realmente ver uma mudança que começou de baixo e se expandiu e fez com que as coisas se reestruturassem. A gente não precisa de mais político, a gente precisa de mais humano, sendo humano e trabalhando juntos. A gente precisa de mais conexão. E no final das contas, é só isso que pode dar um mínimo de esperança lá na frente. Não importa se é direita ou esquerda, todos são farinha no mesmo saco e todos só estão interessados em poder. Então a gente tem que correr atrás do nosso, fazer a nossa parte, se ajudar e nunca depender dessa cambada que tá lá em cima. Então, por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!